atributos. O atributo presunção de legitimidade vimos agora nesse vídeo anterior. Então, aqui vamos dar sequência e continuando na análise dos atributos, a gente passa então a ver agora a autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade. Assunto, volta aqui comigo, muito cobrado, um assunto muito abordado, e assim quero que você parta com um conceito inicial. O nome ajuda. Auto vem de própria, mesma. Então quem é a mesma? Quem é a própria? A administração. Então é a administração por ela mesma, auto, próprio, auto-executa. Executar é fazer. Executar é satisfazer a ordem que ela impôs. Ela determina a você, ela manda você fazer alguma coisa. Você não fez, ela mesma vai lá e faz. Ela proíbe você de comercializar produtos com prazo de validade já expirado. E você comercializa. O que ela faz? Ela vai lá e recolhe. Ela não tem a necessidade, daí o nome auto, daí o porquê do prefixo auto, própria, não precisar do judiciário para poder ter uma medida judicial de busca e apreensão. Então a autoexecutoriedade, eu quero que você parta do raciocínio de que a própria administração, por meios diretos, seus próprios mecanismos, ela mesma irá executar, satisfazer, fazer, ela mesma vai pôr a mão na massa, no linguajar mais simplificado, para poder satisfazer, fazer cumprir aquilo que ela determina. Então, se ela determina que você não estacione o carro em algum local e você estaciona, ela vai lá e tira. Isso é autoexecutoriedade. Então, a autoexecutoriedade é a execução pela própria administração das medidas anteriormente impostas. Ela impõe, e aí toma cuidado. Por quê? A gente vai ver que a imposição decorre de um outro atributo, que é a imperatividade. Então, a imperatividade permite à administração impor, tá? Mandar, faça, não faça, ela que manda. O mandar, o determinar, o comandar, o falar, isso aí é a imperatividade que tem o poder de impor. Já chegamos nela. Agora, não adianta muito impor se simplesmente ficar palavras ao vento. Faça isso. Ih, rapaz, não fez. Parece moleque desobediente. Você manda, o menino mal educado não faz. Você faz o que agora? Você vai lá e faz. Lógico que aí existem as consequências por fazer. A administração manda você não construir em tal local. Você constrói, ela derruba, ela vai lá e retira, ela destrói, e não só isso. O que ela faz? Ela simplesmente, ao destruir, também vai, por exemplo, impor uma multa. Ela vai impor uma multa. Opa, peraí, professor, multa? Mas multa não tem autoexecutoriedade? Calma, a gente vai chegar já na questão da multa, mas preste atenção. Uma coisa é impor a multa. A outra coisa é executar a multa. A multa é pague, é uma obrigação que foi imposta. Agora, se a obrigação imposta não for cumprida, poderá a administração, por meios diretos próprios, ela mesma, auto-executar? A gente vai ver que não. Mas calma, vamos evoluindo, degrau por degrau. Primeiro conceito. A administração, por mecanismos próprios, por meios próprios, poderá então auto-executar, ou seja, executar as medidas anteriormente impostas. Tudo bem? Ok? Maravilha? E aí tem um complemento que as bancas costumam utilizar, e aí vai ficar fácil de você perceber, que é o seguinte: sem a necessidade de intervenção judicial. Porque, se você parar para pensar, autoexecutoriedade e imperatividade são bem próximas. São quase que irmãs, quase que andam ali de mãos dadas. É raro você falar em uma situação que vai ter autoexecutoriedade distante da imperatividade. São coisas próximas. Demonstram aí o poder, prerrogativa, o direito público. Então, por isso que preste atenção. Em frases, e veremos inclusive em questões ao final aqui desse nosso bloco, desse bloco de atos, veremos que eles usam essa frase de que a administração pondo imediatamente, fazendo,
Mas aí tem sempre uma frasezinha de dica que eles usam que é assim, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Quando ele diz isso é por quê? Porque nós, réis mortais, comuns, que nos relacionamos com outras pessoas em pé de horizontalidade, em pé de igualdade, nós, quando temos algum direito que não está sendo satisfeito, nós não podemos, em regra, nós não podemos autoexecutar. Em regra, não. Eu não posso, por exemplo, porque você me deve, por exemplo, R$500. Isso aconteceu comigo uma vez. Eu estava eu morava num apartamento, fazia faculdade em Goiânia, beijo para Goiânia, e ao morar sozinho, né, época de faculdade, morando sozinho é a época de riqueza, né, quem mora sabe, aquele grande miojo, com aquele stick de frango, maravilha. E aí, fui mudar de um apartamento para outro, apartamento luxuoso, vocês imaginam como é que devia ser. E nessa mudança, eu contratei um caminhão gigantesco de mudança e não coube toda a minha mudança, porque era uma S10, a parte de trás da S10, e ficou faltando minha bicicleta. E eu deixei na garagem do prédio, deixei a bicicleta lá. E fui voltar no outro dia, porque eu ia voltar no outro dia, pegar e já comprou a bicicleta, partir para um outro apartamento que tinha alugado. Cheguei lá e falei, cadê a bicicleta? Não estava lá. Perguntei pro porteiro e falou, o proprietário disse que você subtraiu a porta dele. Eu falei, como? Ele disse que tinha uma porta no apartamento que você levou embora. Olha isso, que maluco. Ele achando que a pretensão era legítima, foi lá e pegou a bicicleta e falou, tá pago. Isso não pode. Imediatamente fui até a delegacia registrar uma ocorrência. A gente pode, inclusive, configurar nesse caso o artigo 345, que é aquele caso de fazer justiça com as próprias mãos, né? Exercício arbitrário das próprias razões. E aí eu falei, peraí, o cara, alegando uma pretensão que ele diz ser legítima, pega minha bike. Nós, no nível de particulares, não podemos jamais fazer isso. O que ele poderia? Jamais não. Em regra, fazer isso. O que ele deveria ter feito? Nesse caso, ele não poderia ter feito, né? O que ele deveria ter feito? Deveria simplesmente executado o contrato que tinha de aluguel, dizendo que houve ali uma depredação, uma subtração, alguma coisa. E aí, judicialmente, ele faria isso. Para o juiz falar, olha, realmente, o André levou a porta, ou não levou a porta. Para no final falar, André vai ter que pagar o valor da porta do cara. Mas não ele, proprietário, porque em pé de igualdade que nós estamos ali conversando. A administração, ela não está nesse pé de igualdade sempre. Em regra, ela está acima, ela tem prerrogativas. E aí faz com que a administração não precise do judiciário. Não precisa do judiciário, porque ela mesma já pode executar. Então é daí que vem a auto-executoriedade como prerrogativa. Que para os particulares, a gente precisa do juiz, do judiciário, como um substituto imparcial, ao passo que, quando a administração está presente na relação, ela já é parte e ela tem esse poder, essa prerrogativa, esse atributo de ela mesma já executar. Tudo bem? Então lembre-se que a auto-executoriedade é a própria administração usando de mecanismos próprios. Vamos para a tela, por favor. Olha só, a auto-executoriedade, nós temos então isso aqui como a própria administração. A própria administração pública sem a necessidade de intervenção judicial. Sem intervenção judicial. Ok? Ou seja, ela mesma. E ela mesma vai fazer o quê? Ela mesma vai executar. E o que é executar? A executoriedade que essa administração pública tem é utilizar de meios diretos e imediatos para satisfazer ou letra do inferno, satisfazer suas demandas. Ou seja, ela mesma vai lá por meios diretos, imediatos e faz. Essa aqui é a nossa chamada auto-executoriedade. Tudo bem? Então lembre-se que o satisfazer, você pode aqui substituir por cobrança, você pode aqui substituir por execução, que o nome já ajuda bastante. Tudo bem? Maravilha? Ok? Mas não custa nada a gente aprofundar aqui numa possibilidade de questão que é a seguinte.
Alguns autores gostam de diferenciar a executoriedade da chamada exigibilidade. Exigibilidade. Então preste atenção. Você vai encontrar vez ou outra. Por que vez ou outra? Porque vez ou outra mesmo. Olha aqui, ó. Dentro do assunto atributos, a distinção entre executoriedade e exigibilidade. Por que vez ou outra? Porque não são todos os autores que tratam assim. Inclusive, quando a gente vai decorar quais são os atributos, eu já disse para vocês nos vídeos anteriores que eu gosto de decorar pai, que vem com o tio. Tem gente que decora pate, falei que não teria problema, desde que entenda o significado. Mas eu cheguei a comentar que alguns autores utilizam, autores que eu digo, autores de mnemônicos, né? Utilizam ali para decorar leite. Leite. O que é o leite? O L de legitimidade. O L de legitimidade. O E de executoriedade. O I de imperatividade. O T de tipicidade. E o outro E de exigibilidade. Qual que é meu receio? É que se você pegar 100 questões de atos, talvez você encontre duas. E olhe lá, fazendo a distinção, dependendo até do intervalo de tempo que você vai olhar, você vai encontrar duas questões falando sobre a diferença entre executoriedade e exigibilidade. Agora cai. A gente não pode perder, vamos tentar amarrar bem aqui para não perder nem isso. E aí, se na hora da prova a lembrança vier, maravilha. Então, se não vier, não tem problema, que a grande maioria não cobra isso. Mas vamos para a tela então, Executoriedade e exigibilidade. É tratado dentro dos atributos e a executoriedade seria aqui a nossa auto-executoriedade. Então, se vier na sua prova executoriedade ou auto-executoriedade, tanto faz, não vai mudar nada. O que vai diferenciar é a chamada exigibilidade. Então, a executoriedade são os nossos meios diretos, ok? Meios diretos de execução, ao passo que a exigibilidade, ela vai funcionar como uma rota de fuga. Como assim rota de fuga? Ela vai existir em situações em que a administração tem que se valer só de meios indiretos. Meios indiretos. O que seriam meios indiretos? Seria o seguinte, olha para mim aqui, por favor. A administração ela não tem como, por força própria, por exemplo, executar. Ela mesma satisfazer. Aí o que ela faz? Ela condiciona o exercício de alguns direitos ao cumprimento de obrigações. Ah, você quer ter esse direito? Então primeiro cumpra essa obrigação. Que isso? Mas são coisas distintas, tudo bem. Mas para que você possa fazer a transferência do seu veículo, primeiro você tem que quitar tudo que tem de atraso nele. Inclusive, se você não pagou ainda o IPVA desse ano, mas ele só vai vencer em agosto, não interessa. Em outubro, não interessa. Em dezembro, não interessa. Você tem que pagar agora. E aí, o que ela está fazendo? Ela está condicionando, para que você faça, para ter direito a alguma coisa. Esse condicionamento, essa exigência de primeiro cumprir isso, é a nossa exigibilidade. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Alguns autores, eu diria a maioria, não cita a exigibilidade, porque olha só, ela é, se não a mesma coisa, quase que idêntica à imperatividade. Então por isso que você não vai encontrar em todos os autores. A maioria nem cita, porque ela já seria a própria imperatividade. O que eu estou fazendo? Estou impondo uma obrigação? Então já seria imperatividade. Mas, para a prova, o que eu quero que você entenda é que eles vão colocar questões assim. O confronto entre executoriedade e exigibilidade. Você não vai encontrar, de repente, exigibilidade com imperatividade e essa confusão. Por quê? Porque se eles colocarem na prova exigibilidade, é porque eles seguiram algum doutrinador que diferencia a exigibilidade e imperatividade. Então tá. O que eu quero que você saiba na prova? Que a exigibilidade é a utilização de meios indiretos. Indiretos, por que indiretos? Porque ela força o destinatário ou administrado a fazer, não é ela quem faz. Porque se ela mesma fizesse, isso, executoriedade ou auto-executoriedade, tanto faz. Agora, como ela faz com que ela exige que você faça, você cumpra primeiro, aí a gente tem a chamada exigibilidade. Tudo bem? Então, só tomar esse cuidado
Só tomar esse cuidado, que se vier na sua prova, você vai lembrar que meios indiretos, a administração condicionando o exercício de um direito ao cumprimento de uma obrigação. Maravilha? Tudo bem? Então, voltando para a nossa tela, essa aqui é a nossa executoriedade ou autoexecutoriedade, como sendo a mesma coisa. Pergunto para vocês, está presente sempre? Olhando aqui para mim, está presente sempre? Todo e qualquer ato possui autoexecutoriedade? Não. Não é todo ato que vai possuir, embora seja uma regra. A regra geral é a presença da autoexecutoriedade. Por quê? Porque é uma prerrogativa. E os atos são pautados em prerrogativas. Tá? Agora, existem situações em que a administração pública não tem o que autoexecutar. Como é que você autoexecuta uma certidão? Como é que você autoexecuta aquilo que não é feito para executar? Então, tem atos que são incompatíveis com o raciocínio. Agora, tem um exemplo, que esse é aquele que merece a setona, a caveira desenhada do lado, de vermelho, piscando, que é, no caso de multa, não há autoexecutoriedade. Como não há autoexecutoriedade, professor? A administração está o tempo inteiro, estava até assistindo agora há pouco televisão, para com isso, volta a estudar. Assiste televisão, volta a estudar. Não só a televisão transmite a aula que eu coloco aqui, o Chromecast. Beleza, tá. Estava assistindo noticiário, professor, era coisa rápida, 3 minutos passando pela sala. E aí estava contando lá que a vigilância sanitária aplicou multa, professor. Ela mesma. Sim, peraí. O ato de aplicar a multa significa imperatividade. Ou seja, é o ato de impor uma obrigação. Ok? Fechar o estabelecimento, ela mesma vai fazer autoexecutoriedade. Mandar você pagar o valor da multa, imperatividade. Não pagou, olha isso agora, não pagou, não tem como a administração autoexecutar isso. Agora, olha que interessante. O que é autoexecutar? É ler a multa, vencimento dia X, valor R$ 6.853,37. A administração não pode pegar um bem de valor equivalente e falar, ó, tá pago. Isso ela não pode. Isso ela não vai poder. Ela não tem a autoexecutoriedade, ou seja, executar, satisfazer o que está escrito ali. O que ela vai ter que fazer? Escrever em dívida ativa, aí isso vai para o judiciário ser executado. Então, se vai para o judiciário, volta para a tela. A gente falou que a autoexecutoriedade é sem a necessidade. Se agora eu tenho a necessidade de intervenção judicial, eu não posso falar mais em autoexecutoriedade. Então, ó, a multa, olhando aqui para mim, a multa, ela não possui a autoexecutoriedade, tá? Ela não possui a autoexecutoriedade, embora exista a imperatividade. Tudo bem? Maravilha? E mais, ó, existe, inclusive, nesse caso, a exigibilidade, que é a imperatividade. Mas vamos chamar aqui de exigibilidade. Existe a exigibilidade porque impôs, não pagou, não pode autoexecutar, mas pode condicionar a obrigação. Pode condicionar. Enquanto não pagar, não exerce tal direito. Enquanto não pagar, não exerce. Aí vai a administração lá, por exemplo, e fecha o estabelecimento. Tudo bem? Cuidado, porque se você for exemplificando demais, já começa a entrar em um outro caso que vai ter autoexecutoriedade. Por exemplo, interditar é autoexecutoriedade. Tá? Interditar, apreender, isso é autoexecutoriedade. Ela mesma vai lá e pega. O que eu estou dizendo é para você tomar cuidado especificamente com essa multa. E eu diria mais, embora não acredite no aprofundamento dessa matéria em prova. Essa multa que não tem autoexecutoriedade é a multa que decorre do poder de polícia. Esses exemplos que eu estou dando aqui, multa de trânsito, aquela multa por culpa da desrespeito à vigilância sanitária, isso é poder de polícia. Agora, sabia que lá na 8666, Lei 8666, Lei de Licitação e Contratos, a Lei 8666 no artigo 87, ela prevê que no caso de pena de multa para a empresa que descumpriu o contrato, a própria administração já pega o valor da multa e desconta da garantia que foi dada. Então, lá tem autoexecutoriedade. Sabe por quê? Porque lá não é poder de polícia. Lá é poder disciplinar.
quando a administração aplica uma multa a uma empresa privada que ela tem um contrato, tem um vínculo específico. Então, por isso que ela tem a alta executoriedade, porque aí é decorrente de poder disciplinar. Aqui no nosso poder, quando se trata de regra geral, é poder de polícia. Por isso que não tem alta executoriedade. Então, tome cuidado, porque as provas até hoje cobradas, inclusive prova da PF cobrou isso, multa não tem alta executoriedade, marque verdadeiro. Ah, professor, eu lembro que você falou lá que tinha um caso de multa que tem... Não, calma. Aí ele teria que te cobrar 8666, dizendo, nos termos da lei 8666. Não é isso que a gente vai se preocupar. Nós estamos tratando de modo geral. Modo geral, multa não tem alta executoriedade. Cobrança pecuniária, em regra, não tem alta executoriedade. Tirando algumas situações. Maravilha? Tudo bem? Beleza? Sim? Então tá. Seguindo. A alta executoriedade, depois dela, ó, só para a gente ter aquele nosso controle, foi já a presunção de legitimidade, depois a nossa alta executoriedade, e agora a imperatividade. A imperatividade, a gente já tem como definir facilmente assim, ó, imposição. Lembra aí desse início de imperatividade, de imposição. Está impondo algo. Está determinando essa imposição, esse comando, esse chamado ius imperi. O que é o ius imperi? Direito de impor. É a administração, e aí o conceito em prova, determinando que se faça ou deixe de fazer alguma coisa, independentemente da sua concordância. Você pode não concordar, mas eu vou te convocar e você tem que comparecer. Ah, mas não concordo, ninguém está te perguntando se você concorda. Talvez até você concorde. Mas não é isso que eu vou olhar. A administração tem, por questão de prerrogativa, atributo, o poder de imposição, o poder de impor. Eu diria para vocês que a grande maioria esmagadora das provas traz a palavra impor. A grande maioria esmagadora, preste atenção nisso, virá dizendo a possibilidade que a administração pública tem em impor suas medidas. A imposição feita pela administração pública de determinadas regras, ainda que não haja concordância dos destinatários, problema deles se eles não concordam, é o poder de imposição. Inclusive alguns chamam isso aqui de poder extroverso. Por que extroverso? É o poder da administração falar para fora dela. Extroverso, versar para fora. Então, quando a administração fala, ela fala inclusive para quem nem faz parte dela e há necessidade de cumprimento. Então, quando se fala em imperatividade, é esse poder extroverso, é esse poder que a administração pública tem em determinar, comandar, é a demonstração da verticalização ou supremacia do interesse público. Sinônimos aí que, vez ou outra, vocês vão encontrar. Supremacia do interesse público é a demonstração da verticalização. Por que verticalização? Porque a administração está na posição superior e os destinatários, os administrados, na posição inferior. Você fala, pô, professor, mas isso aí não fere a tal da isonomia? E desde quando a isonomia é tratar todo mundo igualzinho? Isonomia é tratar os iguais de maneira igualitária, mas existem os desiguais, que serão tratados na medida da sua desigualdade. E a administração é uma desigual, porque ela busca sempre o interesse coletivo. A finalidade sempre é o bem maior. Né? Aquela utopia desgraçada. Então, por isso que a gente tem que definir a imperatividade como o poder que a administração tem em impor suas medidas, ainda que não haja concordância dos destinatários. Preste atenção. Eles vão tentar confundi-los com o conceito de auto-executoriedade. Por quê? Porque a auto-executoriedade é a administração fazer agora já. Imperatividade é impor. Faça isso. Faça agora. Mas note que não é ela quem está fazendo. Ela está mandando fazer. Então ela está determinando. Ela está criando regras. Quando você tem, por exemplo, um regulamento que a administração estabelece, o regulamento traz o quê? Imposições. Esse regulamento trazendo imposições, artigo 2º, requisitos para a exigência de uma autorização. Atrás lá, A, B, C, D, E, um monte de letra. Aquilo ali a administração está impondo. Ah, mas não concordo com isso. O problema é teu, tem que cumprir. Essa que é a ideia da imperatividade. E aí vem aquela pergunta de sempre. Posso dizer que todo e qualquer ato administrativo tem imperatividade? Não, não pode. Mas posso dizer que é regra? Lógico, porque a imperatividade é um atributo, é uma característica. Então é regra. Sim, é regra. Porém, é uma regra que nem sempre estará presente. Por quê?
que existem situações em que o conteúdo do ato não é de impor nada. Não é de impor. Quando, por exemplo, a administração pública está concedendo a você um direito, ela está te impondo o direito ou está garantindo o direito? Está apenas garantindo. Tanto que você usufrui, utiliza do direito se quiser. Você fala, não, é o direito meu, mas não quero. Ela não pode impor, vai fazer sim, rapaz. Não, é direito meu, não quero. Então, cuidado que nos chamados atos ampliativos, nós não temos imperatividade. Então, colocando na tela, a imperatividade, que é o poder de imposição, ela possui exceções. E os atos ampliativos surgem aqui como as primeiras exceções. Eu teria apenas, então, os chamados atos restritivos, que restringem. Tudo bem? Beleza. Além dos atos ampliativos, os chamados atos negociais. Atos negociais, licenças de funcionamento, tá? Autorizações, permissões, ou seja, aqueles atos em que há um cunho de negócio, porque é o destinatário que vai lá requerer. Tá? E ainda os atos, tela por favor, isso, obrigado, atos enunciativos. Atos enunciativos, que são atos opinativos, atos declaratórios. Então aqui você tem, por exemplo, certidões. Certidões. O exemplo clássico de prova, uma certidão. Ora, imagina, é uma certidão de nascimento. Ela está impondo que você nasceu? Não, ela está contando que você nasceu. É apenas um relato. É apenas uma descrição de uma atividade. Tudo bem? Maravilha? Ok? Beleza? Mas é a regra. Professor, está me coçando aqui, estou remoendo, querendo falar o seguinte. Professor, oi. Posso dizer que imperatividade e coercibilidade é a mesma coisa? Poder pode. Porém, para a prova, eles vão separar a imperatividade como atributo dos atos como um todo e a coercibilidade como um atributo do poder de polícia. Lembra dos atributos do poder de polícia? DAC, Departamento de Aviação Civil, né? Discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Já tratamos sobre isso. Pois bem, aquela coercibilidade lá é a nossa imperatividade aqui. Agora aqui, eles quando colocam em prova, eles quem, professor? Os capetas das bancas. Quando colocam em prova, sobretudo quando vem múltipla escolha, eles põem lá a imperatividade em relação aos atributos dos atos como um todo e a coercibilidade quando é relacionado ao poder de polícia. Maravilha? Tirando isso, sim, daríamos para trabalhar como sinônimos. Seguindo e voltando aqui na nosso quadro geral, imperatividade foi, agora é a tipicidade. Olhando aqui para mim, tipicidade, ela para vocês tem uma facilidade de aprendizado, porque você já sabe o que significa tipicidade no direito penal, e é mais ou menos o que a gente vai usar aqui. Tipicidade nada mais é do que a correlação entre fato e norma. Isso é tipicidade, é o conceito que a gente tem no direito penal de tipicidade formal. Sabe aquela diferença da tipicidade conglobante, aquela que você olha formal mais material? Aqui vamos ficar só com a formal. Ou seja, é a subsunção exata entre o que está descrito na norma com o que se quer fazer. Essa correlação, esse encaixe, se chama tipicidade. É uma decorrência nítida, clara, óbvia, do princípio da legalidade. Que Maria Silvia Zanella de Pietro, ela que é a mãe disso aqui, ela diz, tipicidade é atributo dos atos. Obviamente, não é. Só que para a prova é, então é. Pronto. Na sua prova, se cair tipicidade, é atributo, ponto. Professor, mas você acabou de falar que não é. É porque, de fato, não seria. Porque tipicidade, eu estou dando ao poder público um privilégio, uma vantagem, ou estou restringindo a atuação dele ao exigir que tudo que ele faça esteja previsto em lei? Não é uma restrição?
Pô, se é uma restrição, então não é um atributo, é um requisito. Tipicidade, meus caros, nada mais é do que a nossa forma como requisito. Só que para efeito de prova, vai cair tipicidade como atributo verdadeiro. Tipicidade como sendo a correlação, a correspondência, o exato encaixe entre o fato e a norma, que permite com isso o ato produzir efeitos. Então, ou seja, essa correlação faz com que esse ato possa, então, a partir de agora, produzir efeitos. Com isso, ele se torna apto a produzir efeitos. Essa frasezinha, inclusive, muito cobrada, veremos até em questões. Apto a produzir efeitos. E aí, você vai marcar verdadeiro. Por quê, professor? Porque se o examinador está cobrando na sua prova, é porque ele abriu o livro da Maria Silvia Zanella de Pietro, ele abriu e copiou. E eles copiam mesmo, como dizem alguns, copeiam. Copeiam. Olha só isso. Eles vão copiar porque eles não entendem o assunto e só colocam, não tem problema de discussão em gabarito. Então o que eles vão colocar? Que essa exata correlação que faz com que o ato se torne apto a produzir efeitos, tipicidade, verdadeiro. É atributo, verdadeiro. Só existe a tipicidade, só existe nos atos administrativos. Nos contratos, não. Verdadeiro. Por quê, professor? Sei lá, Maria Silvia que escreveu isso. Eu particularmente não concordo de novo. Por que eu não concordo? Não existe nos contratos essa correlação. Você abre lá de cara a Lei 8.666 no artigo 2º, ele vai conceituar contrato dizendo que existem os contratos de obra, contrato de serviço, isso não é o exato encaixe? Mas beleza. Para Maria Silvia, só há tipicidade nos atos, nos contratos não. E para a prova, exatamente isso. Só há tipicidade nos atos e nos contratos não. Tudo bem? Ah, eu não concordo, nem eu. Mas eu também não concordo, mas não sou burro de errar na prova, pô. Se cair assim, é assim que eu vou marcar. Tá bom? Beleza? Aí com isso, voltando para a nossa tela, a gente pode dar por encerrada a análise tanto dos requisitos que já tínhamos iniciado em vídeos anteriores, como também dos atributos que iniciamos no vídeo anterior e estamos concluindo nesse momento. E mais uma vez, pelo amor de Deus, não confundam essas informações. Pessoal, é informação pá de acho que eu recomendo, se for o caso, é você fazer uma revisão já imediata de tudo que a gente viu desse bloco. Por quê? No primeiro bloco de atos, eu expliquei, para a gente separar a parte conceitual, um bloco, cai pouco. Segundo bloco, requisitos e atributos, cai com uma frequência melhor. Então é hora de repente, você pausar, parar aqui o seu estudo e retomar já imediatamente, assistindo em velocidade acelerada, que eu falo bem rápido, bem mais rápido, tá bom? Fica mais fácil para vocês. Mas não terminamos atos. Vamos começar agora um próximo bloco de atos no próximo vídeo. Já te espero na sequência. Segue o barco, porque a gente entra agora no terceiro bloco. Mas não é o terceiro vídeo, eu sei, o terceiro bloco. O terceiro bloco de atos administrativos, tá certo? Por quê? Porque eu gosto de separar assim, você já viu isso no nosso primeiro vídeo de atos. Esse terceiro bloco a gente vai analisar a classificação e espécies de atos administrativos. Já disse, não há uma
frequência muito grande em prova, porém é cobrado vez ou outra, e a gente tem que tentar aí nos cercarmos de todas as formas para não ter nenhum tipo de pegadinha fora do nosso estudo, tá bom? O que a gente vai ver a partir de agora? Vamos lá, ó, vamos para a tela. Opa, epa, aqui, isso, aqui, ó. Classificação dos atos administrativos. O que é classificar os atos? Classificar é analisar os atos administrativos com base em alguma característica, olhando aqui, ó, de um determinado grupo de atos. Não entendi nada, pessoal. Preste atenção. Imaginem que eu vire para você e fale assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Mande aí. Uma nomeação, ela é um ato que é voltado para qualquer um ou ela é individualizada? Aí você fala, nesse ponto de vista, classificação é ponto de vista. Nesse ponto de vista, eu posso dizer que a nomeação é um ato individual. Mas e quando eu nomeio 10? Também é individual, porque eu posso individualizar. Eu sei exatamente quem são os 10. Agora, se eu te perguntar, por exemplo, a proibição para estacionar em um local. Não, esse aí já não é um ato individual. Ele é um ato geral. Por quê? Porque eu estou proibido, você está proibido. Eu não sei exatamente quem são as pessoas. São todos. É geral, feito para todos. O destinatário aqui é aberto. Ao passo que no individual, eu posso determinar. Interessante. Então, volta para a tela. Então, quer dizer que, quanto aos destinatários, os atos, então, eles podem ser gerais ou individuais? Isso. Agora, é diferente se você estiver olhando do ponto de vista quanto ao alcance. Como assim? Olha, se você quiser saber se ele atinge dentro ou fora da administração, você vai perguntar quanto ao alcance. Olha para mim. Entendi. Então, esse outro ponto de vista, essa outra classificação, diz respeito a você analisar se atinge só dentro da administração ou se vai atingir fora. Isso. Estou entendendo isso aí. Estou começando a entender. Então, quando se fala em classificação, são vários pontos de vista que a gente pode dar ao mesmo ato. Então, se eu pegar, por exemplo, aquela proibição de estacionar, eu já disse que ela é geral. Mas ela é interna ou externa? Te pergunto. É para atingir fora da administração? Então é externo. Entendeu? É externo. Entendi. Note que é o mesmo ato. Continua, volta para a tela. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta sobre esse ato de proibição de estacionar. E ele é algo que eu sou obrigado a cumprir? Então você está olhando o objeto dele. Você quer saber se ele é um ato de império? Se ele for um ato de império, ele vai ter supremacia, você é obrigado a cumprir. Agora, se for um ato que a administração pratica sem supremacia, aí é chamado de ato de gestão. E se for um mero ato que a administração pública faz para dar andamento interno às suas atividades, é chamado de ato expediente. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Olha para mim. Classificação nada mais é do que pegar um mesmo ato e, sobre vários pontos de vistas, vários prismas, vários olhares, eu vou ali identificando exatamente. Isso é classificação. Classificar é analisar cada ato com base em algum aspecto. Seja o aspecto dos destinatários, seja o aspecto do alcance, seja o aspecto do objeto, seja o aspecto da formação, seja o aspecto do regramento, seja o aspecto da validade. Existem inúmeras classificações. Tudo bem? Então, cuidado, de repente você fala assim, poxa, que estranho. Eu vi uma questão falando sobre classificação e disse que um ato era geral. Numa outra questão, caiu o mesmo ato e a classificação foi de que ele era discricionário. Não tem nada a ver uma coisa com outra, não tem problema nenhum. É que, geral ou individual, você está olhando o destinatário. Agora, quando você analisa se ele é discricionário ou vinculado, você está olhando a liberdade, o regramento. Então, são pontos de vistas diferentes. Tudo bem? Ok? Maravilha? Então, só tomar esse cuidado para que você entenda primeiro a logística da matéria, para agora passar especificamente a sua análise. Vamos para a tela de novo. Quando a gente fala então em destinatários, quanto aos destinatários, eu posso dizer que se o ato, olha aqui, se o ato é voltado para destinatários em aberto, gerais, que eu não posso
Eu não posso individualizar. Está proibido fumar embaixo de marquise, embaixo, onde tiver teto, em áreas coletivas é proibido fumar aqui em Brasília, por exemplo. Então você está querendo fumar, está num barzinho. Se o barzinho está no céu aberto, maravilha, você pode fumar. Se o barzinho tem uma cobertura, não pode. Esse ato de proibir fumar é geral ou individual? É geral. É geral. Agora, quando se tem especificamente um ato voltado para aqueles que eu posso determinar, eu posso aqui dizer assim, a desapropriação da quadra 10. E a quadra 10, pessoal, tem lá 1.000 moradores. 1.000. Essa desapropriação da quadra 10 é geral ou individual? Geral ou individual? É individual. Por que é individual, professor? Porque eu posso individualizar. Basta eu olhar e saber quem são os 1.000 proprietários. Mas eu sei que são 1.000 proprietários na quadra 10. Ou seja, é só a quadra 10. Não é geral. Geral é o seguinte, é proibido jogar entulho em vias públicas. Isso é geral. Porque não foi feito especificamente para mim. Você não mora aqui em Brasília, mas ao estar em Brasília você não pode jogar entulho em vias públicas. Ou seja, mesmo para quem nem é morador daqui, porque é geral. Porque é geral. Tudo bem? Ok? Beleza? Então quando se tem, por exemplo, a possibilidade de individualizar, o individual não é só aquele que atinge uma só pessoa. O individual é aquele que eu posso individualizar. Tá bom? Beleza? Podendo, eu tenho um ato individual. Poderiam surgir algumas perguntas aqui no seguinte sentido. É possível um ato individual contrariar um ato geral? Não entendi. É proibido estacionar aqui, salvo, e aí eu dou uma exceção e autorizo especificamente alguém para poder estacionar. Posso fazer isso? Desde que você respeite, atenda a impessoalidade, a finalidade pública, pode. Por exemplo, é proibido estacionar, salvo viaturas oficiais. Ninguém pode estacionar aqui, a não ser viatura oficial. Porque aí uma viatura oficial pode. Professor, mas você quebra a isonomia. Não, é tratar os iguais de maneira igualitária, não podem estacionar. E os desiguais, viatura oficial, na medida de sua desigualdade. Ou seja, eu não vou poder permitir que ali, por exemplo, estacione o bombeiro, ali estacione uma viatura sua da Polícia Civil, para poder estacionar. Entendeu? Eu não estou propriamente contrariando no sentido de ilegalidade. Eu estou apenas excepcionando uma regra geral. Então, um ato individual pode ser contrário ao ato geral, desde que respeite a impessoalidade. Tudo bem? Desde que respeite a impessoalidade. Maravilha? Sem problemas? Ok. Voltando para a tela. Quanto ao alcance, então quanto ao destinatário, ok. Quanto ao alcance, isso aqui é o mais tranquilo, eu diria. Se o ato atinge dentro da administração, ele é interno. Se ele atinge fora, ele é externo. Interno, também chamado por alguns de endógeno. Imagina, fazendo prova lá, endógeno. Os atos endógenos, diferentemente dos atos exógenos, o que é o endógeno? O endógeno é o endo, dentro, e o exógeno, ex, fora, externo. Cada classificaçãozinha imbecil que os doutrinadores de direito administrativo ficam inventando, não só administrativo, qualquer matéria penal, então nem se fala, né? E alguns até chamam de intramuros e extramuros. Uma alusão aí à época medieval em que a administração ficava dentro dos muros. E fora dos muros não era a administração, não era o Estado, não era o governo, entendeu? Por isso o termo em latim intramuros, extramuros, tá? Sem muita dificuldade aqui, é só decorar. O nome ajuda, né? O alcance é só para dentro, o alcance é para fora. Maravilha? Na sequência, quanto ao objeto. Quanto ao objeto, inclusive, caiu na prova da PCDF de 2015. 2005. 15 eu estaria inventando, porque não teve prova da PCDF. Em 2005, PCDF, que foi feito inclusive por uma banca que hoje nem faz mais concurso, nem está aí na praia, que é a NCE, Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ. Fraude pra caramba que tinha nessa empresa. E aí quem fez lá em 2005 foi cobrado essa questão aqui na PCDF.
tá? Ah, então não vai cair de novo. Não, é provavelmente uma outra banca nada a ver com essa aí, então não se paute só nisso não, tá? Pode cair, já tivemos a repetição de assunto no mesmo órgão em concursos ali diferentes, tá? Não tem esse problema não, mas voltando para a tela. Quanto ao objeto, o que se analisa é o conteúdo do ato. Se ele é um ato que tem imperatividade, que tem império, que tem supremacia, ou se ele é um ato de gestão, que esse ato de gestão é o ato sem supremacia. A Maria Silvia, inclusive, chama esse ato de gestão de um mero ato da administração. E olha que maluco, a gente está classificando os atos administrativos, sendo que uma das classificações é ato de gestão. O ato de gestão é sem supremacia, então não é um ato administrativo, pô. Então só tomar cuidado com isso. De repente você vê lá na prova que no que tange a classificação dos atos administrativos, pode-se afirmar que os atos de gestão são aqueles praticados sem supremacia, sendo, portanto, verdadeiros atos da administração. Você falou, pô, tá totalmente controverso, sai da prova e fala, você viu aquela questão imbecil? Pois é, classificando o ato administrativo e chamou de ato da administração. Eu achei a prova muito fácil, se eu tivesse estudado um pouco mais, tinha passado. É muito comum a gente ouvir isso, né? Pois é, rodou. Por quê? É uma classificação de ato administrativo e aqui dentro eles sapecaram esse ato de gestão. Então, só tomar cuidado. Eu diria que esse é o ponto mais preocupante. Você achar estranho, que de fato é, e na prova, de repente, errar. Ato de gestão. Um ato aqui que a administração pratica sem supremacia. Tudo bem? Maravilha? Seguindo, ato de expediente. O ato de expediente, ele é aquele ato simplesmente de andamento interno, aquele ato que a administração pública faz ali de burocracia. É um ato burocracia, é um ato de andamento interno, andamento, funcionamento, andamento, por exemplo, de processos, tá? Simplesmente ali uma numeração de página, uma autuação, transformando aquilo ali num auto, transformando aquilo numa capa, são atos ali meramente burocráticos. Belezinha? Sem muito o que preocupar. Aí a gente vai para a próxima tela de classificação. Vamos para a próxima tela de classificação. Quanto ao regramento. Esse aqui, eu diria, como vocês já sabem, esse aqui ele não cai, ele despenca. Tá? Vinculados e discricionários, a gente tem uma incidência muito grande em prova, não podemos perder, e eu tenho certeza que vocês já conhecem bem essa classificação, até porque a gente trabalha essa classificação dentro de poderes. Então a gente tem lá os poderes, olhando aqui para mim, os poderes discricionários e o poder discricionário e o poder vinculado, ao passo que você analisa, tendo ou não conveniência e oportunidade, é que você vai definir. Havendo a conveniência e oportunidade, havendo o chamado mérito, havendo a chamada vontade administrativa, assunto então tratado dentro de poderes administrativos, você vai ter o chamado ato discricionário. Não havendo essa conveniência, não havendo essa oportunidade, não havendo análise de mérito, você tem o chamado poder vinculado, o ato vinculado. Então, quando se fala em ato vinculado e ato discricionário, você está analisando o seu regramento, você está analisando ali qual é a liberdade que se tem dentro da administração pública. Beleza? Frequência em prova altíssima, mas sobretudo porque a gente já viu isso dentro de poderes administrativos. Fechado? Seguindo o barco, aqui. Esse aqui merece uma atenção especial. Esse aqui merece uma atenção especial. Quanto à formação do ato, o que a gente tem que descobrir aqui, olhando aqui para mim, por favor, o que a gente tem que descobrir aqui é qual a quantidade de órgãos envolvidos na produção desses atos. Qual a quantidade de órgãos envolvidos na produção do ato? Isso é o ponto para definir essa classificação. Vamos para a tela, ó. O ato, então, vai poder ser chamado de simples, de complexo e de composto. Simples, complexo e composto. Eu diria para vocês que o ato simples, em prova, se vier, vai ser algo muito simples. Por quê? Simplesmente um órgão na produção do ato.
Ou seja, se a questão trouxer para a gente, olha isso, se a questão trouxer para a gente, pura e simplesmente, que um determinado ato é produzido pela vontade de apenas um agente, ora, se é um agente, obrigatoriamente é um órgão, e sendo apenas um agente, um órgão, ele é chamado de ato simples. Imagine você chegar na sua chefia e falar, tudo bom, chefe? Tudo bem. Chefe, é o seguinte, cara, eu queria tirar férias agora nesse próximo mês. Ah, ok. Faz o pedido lá no sistema que eu já vou homologar para você. Você faz o pedido, ele vai lá, homologa, chega o mês seguinte, você goza das suas férias. Maravilha. Isso é um ato simples. Ele parte da vontade única daquele agente, daquele órgão público. Não há necessidade de você analisar outros órgãos envolvidos nesse ato administrativo. Pronto, o ato nasceu e já foi ali produzido. Não tem o que discutir. Tudo bem? Ok? Agora, o bicho pega em relação aos atos complexos e compostos. Atos complexos e atos compostos. Por quê? Vamos para a tela. Por quê? Tanto nos complexos como nos compostos, 2 ou mais órgãos. 2 ou mais órgãos envolvidos. Eu vou chamar esse ato de complexo ou de composto. Tudo bem? Olhando aqui para mim. Ou é complexo ou é composto quando eu tiver 2 ou mais órgãos. Então, se eu disser para você que tem 2 ou mais órgãos, você tem uma certeza. Não é simples. Mas o bicho vai pegar se é complexo ou composto. Se eu tenho um órgão só, é simples, morreu o assunto. Agora olha para cá. Aqui. Preste atenção. O que você vai analisar a partir de agora para definir se é complexo ou composto é a participação desses órgãos. É a autonomia desses órgãos. Então imagine, preste atenção, que para a produção de um ato administrativo, a gente precisa de 2 órgãos. 2 órgãos, certo? Para a produção de um ato, 2 órgãos. Podem ser 3, pessoal, pode, mas ele não tem o terceiro braço para poder fazer. Então, aqui, 2 órgãos, certo? Certo. Professor, esses 2 órgãos, eles atuam de que maneira? Olha só isso. Para o ato nascer, há autonomia de vontade nos 2 órgãos. E havendo autonomia de vontade dos 2 órgãos, como assim autonomia? O primeiro órgão pode falar sim ou não, o segundo órgão pode falar sim ou não. Tem autonomia de vontade. Tendo autonomia de vontade, cada um deles, olha aqui, eles têm que conjugar essas vontades. E ao conjugar essas vontades, que ato é? Olha o X. Esse é um ato que? Complexo. O ato complexo é aquele que nasce da manifestação de 2 ou mais órgãos, em que ambos possuem, todos eles vão possuir autonomia, e que precisa-se então da conjugação, da combinação, da junção dessas vontades. Preste atenção, se não tivermos a vontade de um deles, o outro cai. Caiu. Ele não se sustenta sozinho. O complexo, olha o X, o complexo, eu preciso da conjugação de vontades dos órgãos. Um deles dizendo, não, assim eu não concordo. O ato cai. O ato não existe. O ato não vai existir porque ele necessita dessa conjugação para que ele possa nascer. Tudo bem? Calma que eu vou para os exemplos já. Já o composto, olha a diferença, eu já disse qual que é o complexo. No composto, eu também vou ter 2 ou mais órgãos. A diferença é que existe a vontade principal. Existe a vontade principal do órgão. E essa vontade principal é que tem autonomia e por si só já consegue se sustentar, sozinha. Mas eu preciso de uma outra vontade meramente instrumental, sem autonomia, só instrumental para poder dar proteção. É só para dar proteção. Eu não tenho que conjugar, é só proteção. Olha o T de toys, olha o T de quê? Composto. Complexo, conjugação de vontades. Composto, uma vontade principal. A outra vontade é meramente instrumental. Serve apenas para analisar a legalidade. Apenas para verificar se o procedimento está correto. Não tem aqui uma autonomia, não tem uma liberdade de análise. É só para verificação. Esses conceitos
caem do jeitinho que eu falei aqui em prova. Então, se falar, por exemplo, numa portaria conjunta entre a PCDF, um órgão, e, por exemplo, a PMDF, fizeram lá uma portaria conjunta para poder permitir que haja uma relação ali, uma troca de informações entre elas de uma maneira mais fácil. Fizeram uma portaria conjunta. Pergunto, se a PCDF não quiser, o ato não nasce. Se a PMDF não quiser, o ato não nasce. Então o que a gente precisa? Conjugar. Então quando você encontrar em prova que uma portaria conjunta, uma resolução conjunta, o diabo conjunto, falou em conjunto, conjugação, falou em junção, você tem um ato complexo. Entendeu isso? Agora, quando você tem um ato que por si só já pode até produzir efeitos, por si só já produz, ele sozinho já se sustenta. Ele não cai se não tiver o outro ainda, já pode até produzir efeitos. O outro vem apenas para instrumentalizar, só para compor o processo. Aí é o composto. Tudo bem? Maravilha? Então tá. Aí nós vamos para alguns problemas. Por que problemas? Porque nós temos alguns problemas aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta primeiro para você ver se você identificou. Se eu disser para você assim, como é que funciona a nomeação de um servidor? A nomeação de um servidor, ela funciona assim, o órgão que quer vai lá e nomeia. Nomeou, a pessoa vai lá e toma posse. Sim. Estou imaginando aqui que houve a publicação da nomeação, a pessoa foi lá e tomou posse. O órgão quis, nomeou, tomou posse. Pronto. Isso é um ato simples. Não é, sabe por quê? Porque ao nomear, a pessoa já pode tomar posse. Porém, a Constituição exige que o Tribunal de Contas faça a análise daquele ato. Artigo 71, inciso 3 da CF. Faça a análise daquele ato para fins de verificação de legalidade. Então vamos lá. Quando nomeou, já podia ir lá tomar posse. Então já tem o ato principal. Essa análise do TCDF, Tribunal de Contas de São Paulo, a análise do Tribunal de Contas, a análise vem apenas para dar proteção. Então a nomeação de um servidor é um típico caso de ato composto. Porque o ato principal é a nomeação, já pode tomar posse. Ok. Mas aí vem um ato instrumental secundário depois, para poder dizer, realmente estava tudo correto. Não pode o segundo ato falar, não era o melhor momento para nomear, manda de volta. Não pode, ele só vai olhar se podia nomear ou não. Ele vai falar, é legal ou ilegal, só isso. Ele não analisa conveniência e oportunidade. Uma nomeação de um servidor qualquer. Agora preste atenção na diferença. Nomeação de altas autoridades. Nomeação, por exemplo, de ministro do Supremo Tribunal Federal. Nomeação de ministro do Supremo Tribunal Federal. Como é que funciona? Aí já é um pouco diferente. Então vamos lá. Um determinado órgão que vai escolher. Quem é esse órgão que escolhe? Qual que é o órgão? Presidente. Presidente não é órgão, é a presidência. Então a presidência, por meio do presidente, a presidência escolhe um nome. Certo? Ela tem autonomia para escolher esse nome? Tem. Ela tem lá os requisitos constitucionais, a idade mínima, ela tem lá a necessidade de escolher alguém que tenha uma reputação ilibada, que tenha ali autoconhecimento jurídico, diabo que seja, conforme a Constituição Federal. E aí o presidente escolhe um nome. Nomeou? Não, nomeou ainda não. A presidência manda esse nome para onde? Senado Federal. É feita então a sabatina. Então temos aqui um órgão escolhendo, que foi o presidente, a presidência com o presidente. E depois o Senado. Pergunto, o Senado tem autonomia para poder dizer não ou sim para esse nome? Tem autonomia? Tem autonomia. O Senado pode falar, gostei não. Não gostei. Poderia. Certo? Beleza? Como ele pode falar? Sim, beleza. Então tem autonomia? Tem autonomia? O que a gente vai fazer agora? Vai conjugar. Agora é que nasce a nomeação. Então preste atenção que, diferentemente do que acontece com um servidor comum,
em que há nomeação já pela escolha do próprio órgão, porque ele é o próximo a ser nomeado, vai lá e nomeia, pronto. E depois vem um órgão de controle. Aqui nós temos uma vontade, outra vontade, ambas autônomas que tem que se conjugar. Aí é ato complexo. Nomeação de altas autoridades, diretor de agência reguladora, tribunais superiores, atos complexos. Professor, oi. E o PGR? Pois é. Aqui a gente tem um probleminha em relação ao PGR, Procurador-Geral da República. Por que probleminha, professor? Não é simples. Olha só, olha que interessante isso aí, professor. Olha só, o PGR funciona assim. Presidência, ela recebe uma lista tríplice, que nem é obrigatória, tem autonomia de escolher qualquer pessoa fora dessa lista tríplice, mas atualmente ela escolhe alguém da lista tríplice. Verdade, verdade. Então ela tem autonomia. Manda também para o Senado. Chega lá no Senado, o Senado também tem autonomia. Beleza. Conjugou, nomeou, complexo. Pois é, era para ser assim. O problema é que Maria Silvia Zanella de Pietro disse: ato composto, aquele que nasce da vontade de um ato principal e de um ato instrumental. Ou seja, tem um ato principal com a vontade própria e o outro é instrumental. Exemplo, aí é que ela cagou. Ao falar o exemplo, ela disse, nomeação do PGR. Eu te pergunto, por que, diabo, a nomeação do PGR, ela chamou de ato composto? Eu defendo Maria Silva dizendo que eu acho que nesse momento ela foi ao banheiro e falou para o estagiário, dá um exemplo aí. Ele não entendeu porra nenhuma, botou lá o PGR. Só pode, porque a nomeação do PGR nitidamente seria complexo. Só que aí, na prova é que eu peço atenção. Inclusive para a agente penitenciário federal, caiu essa questão. O gabarito foi de que era ato composto, nomeação do PGR, especificamente composto, e aí depois eles anularam e disseram, olha, há divergência doutrinária. Agora, temos outras questões sobre o PGR em que o gabarito foi mantido como ato composto. Nunca foi dado como complexo. Professor, então nomeação de alta autoridade é complexo ou composto? Vamos lá. Nomeação dessas altas autoridades, regra, complexo. Especificamente a nomeação do PGR que deu essa merda aí. Especificamente a nomeação do PGR. Tá? Beleza? Então já coloca do lado. Nomeação de altas autoridades, STF, STJ, agência reguladora, complexo. Aí assim, atenção, atenção. Aí coloca lá. Nomeação do PGR para Maria Silvia é ato composto. E aí é assim que eles vão colocar na prova. Tá bom? Mas para não deixar só a Maria Silvia com o peso do mundo nas costas, tem um outro caso que também gera problema, mas que pelo menos esse está pacificado, a gente não vai discutir, vai só definir, que é o seguinte. Eu disse que para você, servidor comum, ser nomeado, o órgão te nomeia e você depois tem já tomando posse, entrou em exercício, tudo, vem o Tribunal de Contas e só verifica ali ato composto, tranquilo. Para você entrar é um ato composto. E para sair, para aposentar, como é que funciona? Vamos lá. Para aposentar funciona assim. O órgão recebe o pedido do servidor, o servidor quer aposentar, o órgão analisa, cumprir os requisitos e aposenta. Sabia? É assim que funciona. Você pede lá para aposentar, o órgão olha e fala, tá, pode ir para casa. Publicou a aposentadoria, vai para casa, meu amigão. Vai para casa, está aposentado. Está aposentado. Parou por aí? Não, não parou por aí. Então já temos o ato principal. E aí vem o Tribunal de Contas e diz, a aposentadoria foi legal. Então só um ato instrumental. Então a aposentadoria é um típico ato... Pois é. O Supremo Tribunal Federal diz que é complexo. Então preste atenção. Concorda? Eu não sei se você concorda comigo, mas pela análise do próprio ato, obviamente ele seria composto. Obviamente ele seria composto. Só que o Supremo Tribunal Federal falou, não, a aposentadoria de servidor é ato complexo, porque só se aperfeiçoa, frase do Supremo, porque só se aperfeiçoa com a homologação do Tribunal de Contas. Entenderam? Entenderam? Só eu não entendi não, mas vou decorar. Maravilha. O que eu quero que você decore é nomeação do PGR. Nomeação do PGR, composto. Aposentadoria de servidor, complexo. Se você for analisar propriamente o ato, você pode errar. Professor, mas o Supremo eu sempre desconfia, sabe porra nenhuma, né, professor? Povo burro lá. Não, não é isso não. Eles usaram de uma tática, uma política, porque senão seria pior para a administração. O que estava acontecendo? Lá no início de 2000, houve um boom de aposentadoria, porque começaram as mudanças previdenciárias e tudo mais, a galera correu e aposentou.
e os tribunais de contas ficaram abarrotados e não estavam conseguindo cumprir o prazo de 5 anos de análise. Aí o Supremo falou assim, já sei. Para não ter esse problema, por quê? Porque se eu disser que o ato de aposentadoria é composto, que tem um ato principal já produzindo efeitos, a prescrição começa a correr dali. Se o tribunal não analisar em 5 anos, por exemplo, prescreveu, não pode mais analisar. Vai ter que simplesmente liberar as aposentadorias todas. Aí o Supremo falou, não, vamos fazer o seguinte, é só dizer que ele é complexo. Porque se ele é complexo, o ato que aposentou é só a primeira vontade. Vem agora o outro ato para poder, agora sim, aperfeiçoá-lo. Então foi uma política do Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos dizer que o Supremo errou. Inclusive tivemos uma decisão depois do STJ criticando, dizendo que, obviamente, ele é um ato composto. Sim, se você olhar doutrinariamente, ele é um ato composto. Só que o Supremo se valeu de uma política. Por quê? Porque simplesmente ia ter que permitir aposentadorias absurdas, muito acima do teto, com várias vantagens ilegais, porque o Tribunal de Contas não conseguiu. O Tribunal de Contas é pequeno. Os tribunais de contas dos estados têm só 7 membros. O TCU é que tem 9. E para poder analisar a aposentadoria da União inteira, ou do estado inteiro, isso pesa. E aí o Supremo então decidiu. Aposentadoria de servidor, segundo o Supremo Tribunal Federal, é um ato complexo, pois só se aperfeiçoa com a homologação do Tribunal de Contas. No intervalo entre a aposentadoria concedida pelo órgão e essa apreciação pelo Tribunal de Contas, não corre prescrição, não corre decadência, fica simplesmente um vácuo. Tudo bem? Anotado isso? Então tá. Vamos dar um breakzinho aqui, para a gente passar para o próximo vídeo e continuar em outras classificações. Essa, quanto à formação, já foi. Te espero na sequência. Segue o barco, pessoal, vamos continuar na classificação e já entrar nas espécies. Vamos para a tela, por gentileza. Classificação quanto à execuibilidade. É um ponto que eu diria, não tem tanto reflexo direto em prova, mas ajuda a gente desvendar alguns pontos. Então vamos lá, pessoal. Cuidado com essa classificação quanto à execuibilidade, porque os nomes aqui são meio traiçoeiros. Se eu perguntar para você assim, o que é um ato perfeito? Olha para mim. Se eu disser para você que um ato perfeito é aquele que não possui nenhum vício, nenhum defeito, o que você me diria? Que o ato perfeito, professor, é aquele que não tem defeito? Se eu for fazer um paralelo com as minhas férias foram perfeitas, teve defeito nenhum, não tem nada a ver. Cuidado, porque aqui pode ser traiçoeiro por isso. Ato perfeito é aquele que simplesmente cumpriu o seu ciclo de formação. Se essa formação foi lícita ou ilícita, são outros 500. Vamos para a tela. Ato perfeito simplesmente é aquele que cumpriu o ciclo de formação. Se ele cumpriu o ciclo de formação dele, como assim ciclo de formação? Olha, a gente não viu no vídeo anterior que o ato ele pode ser simples, que ele pode ser complexo, que ele pode ser composto? Não tem um ciclo de formação? O simples, um órgão só, o complexo e o composto, 2 ou mais órgãos. Como é que eles vão se aperfeiçoar? O simples basta a manifestação de um órgão. O complexo tem que conjugar vontades. O composto temos um ato principal e um outro ato instrumental. Esse é o ciclo de formação de cada ato.
Então, quando ele completa o seu ciclo, a gente chama de perfeito. Ato perfeito. Tudo bem? Agora, não confundam o seguinte. Vem para a tela, por favor. Ó, vem para a tela. É possível, sem nenhum problema, que esse ato seja perfeito. Porém, olha isso. Válido ou até inválido. Válido ou inválido. Por quê? O plano de validade, ele está ligado aqui à análise da legalidade, não à análise da execuibilidade. A execuibilidade é saber, esse ato já está pronto para poder começar a produzir efeitos? Então, se ele está pronto para produzir efeitos, o que eu quero saber é justamente o seu ciclo. Então, aqui é o ciclo, é a formação dele. Já no plano de legalidade é saber se ele é válido ou inválido. Então, ou seja, ele pode ser, olha isso. Ele pode ser um ato perfeito e válido. Como ele pode muito bem ser um ato, olha isso, perfeito e inválido. Ou seja, o ato perfeito é o simplesmente que cumpriu o ciclo. Agora, se ele cumpriu o ciclo errado, ele é um ato perfeito e inválido. Se ele cumpriu o ciclo corretinho, ele é perfeito e é válido, que é o que se espera. Mas nem sempre teremos. Nem sempre teremos. Tudo bem? E ainda tem mais. Volta para a tela. Ele pode muito bem ser um ato perfeito, válido ou inválido, e ainda podemos analisá-lo se ele é eficaz ou se ele é ineficaz. Ou seja, é um outro plano. Aqui é a produção imediata dos efeitos. Então perceba que nós temos uma análise aqui a depender de cada aspecto. Então pode um ato ser perfeito, válido e eficaz, é o que se espera. O que é o eficaz, professor? Olha só, o eficaz é aquele que já nasce produzindo efeitos. O ciclo de formação ele já está apto a produzir efeitos. E já está produzindo imediatamente? Sim, então ele é eficaz. Ele é perfeito e eficaz. Professor, mas ele é ilegal. Sim, ele é perfeito, inválido e eficaz. Pode isso, Arnaldo? Pode. E ele vai produzir efeitos mesmo sendo ilegal? Sim. Por culpa de qual atributo? Qual que é o atributo que permite o ato nascer produzindo efeitos imediatamente? Presunção de legitimidade. A presunção de legitimidade faz com que o ato, mesmo inválido, produza imediatamente seus efeitos. Então, volta para a tela. É possível que esse ato seja perfeito, válido, como a gente já tinha dito, e eficaz. Mas ele pode ser muito bem um ato perfeito, ok, inválido e ineficaz. Como ele pode ser, olha o tanto de coisa que a gente pode fazer, perfeito, válido e ineficaz. Como ele pode ser muito bem perfeito, inválido e eficaz. Ou seja, a gente pode conjugando classificações distintas. Ele é perfeito, ele é válido e ele é eficaz, é o que se espera. Mas ele pode ser perfeito, inválido e eficaz. Ou inválido e ineficaz. São pontos de vistas distintos. Tudo bem? Ok? Pessoal, como é que um ato pode ser perfeito, válido ou inválido eu já entendi. Tá, beleza. E o diabo é ineficaz se ele é perfeito, pessoal. Perfeito não foi que cumpriu a porra do ciclo de formação? Se ele cumpriu a porra do ciclo de formação, como é que esse gramado vai ser ineficaz, pessoal? Então vamos lá. Eu te dou uma autorização. Você já está com ela em mãos, assinado e tudo mais. Esse ato já nasceu, certo? Esse ato já nasceu. E lá está assim, autorização para funcionamento de um food truck a partir do dia 10. Ih, rapaz, ainda não é dia 10. Então esse ato ele é perfeito, inclusive você está vendo, está com ele em mãos. Válido ou inválido, pouco importa. Só que ele é ineficaz, porque falta chegar dia 10. Mas note que ele já é perfeito, já cumpriu o ciclo de formação. A formação dele está ok. A pergunta é, e os efeitos? Já podem imediatamente ser produzidos? Você fala, não, só dia 10. Pô, vou ter que esperar até dia 10 para abrir meu food truck. Entendeu que ele é ineficaz? Quando esse ato, ele tem
essa situação, ele leva até um outro nome. Mas vamos para a tela, vamos para a tela. Se perfeito é o ato que cumpriu o ciclo de formação, o imperfeito é quem? Só o imperfeito, só questão de opinião. Não. O imperfeito, esquece a música, o imperfeito é o que não cumpriu o ciclo de formação. Então, se ele nem cumpriu, olha só, é um ato complexo, só tem um deles ainda, só um deles. Ele é um ato imperfeito, nem foi formado ainda. Já tem outra manifestação, então ele é perfeito. Então, o imperfeito é aquele que ainda não concluiu, ok? Agora, eu provoquei vocês dizendo que eu tenho um ato que é perfeito, por exemplo, cumpriu o ciclo de formação, mas que ele pode ser ineficaz. Nesse caso, vamos para a tela, é o que a gente conhece como ato pendente. O que é o ato pendente? É o perfeito. Por que perfeito? Porque ser perfeito significa cumprir o ciclo de formação. Porém, mas falta termo ou condição. O que é um termo? Termo é um evento futuro e certo. O exemplo que eu dei para vocês, olha aqui, o exemplo que eu dei para vocês. A partir do dia 10 pode ter o food truck. É um evento futuro e é certo, dia 10. Dia 10. Então nós temos um ato pendente, porque ainda está na pendência de um termo. Embora eu já tenha aqui o ato, é só a partir do dia 10. Então um termo, evento futuro e certo. Agora, vamos para a tela. Uma condição é um evento futuro e incerto. Exemplo. Te dou uma autorização de navegação em um rio a partir do momento em que ele chegar na sua capacidade de 80% de água. Ih, rapaz, tem que chegar a 80%. Já estou aqui na mão, esperando lá, Todo dia eu olho e falo, ih, rapaz, tá com 73 ainda, não tem como. Olha, outro dia, ih, rapaz, caiu para 72. Outro dia 78. Ah, tá quase. No outro dia 79. E agora 71 de novo. Caiu. É uma condição, é um evento futuro e incerto. Pode ser que nunca aconteça de novo. Agora, no dia que chegar em 80, eu posso navegar. Então, eu tenho já o ato, ele é perfeito. Cumpriu o ciclo. Só que ele não pode imediatamente produzir efeitos, então ele é ineficaz. É o que a gente chama de pendente. Tudo bem? Tá que pariu, professor, isso cai muito? Não cai muito. Mas ele pode, às vezes, cair, como já caiu. E aí, de repente, falar, what the fuck this? O que eu faço com isso aqui na aula prova, professor? É lembrar disso. Perfeito, cumpriu o ciclo. Imperfeito, ainda não cumpriu o ciclo. Pendente, cumpriu o ciclo, mas falta termo ou condição. Professor, eu lembro de ter colocado mais uma tela. Vamos lá, ó. O que é o consumado? Ah, de consumado eu entendo, professor. Crime, falou em crime é comigo mesmo. Consumado, também conhecido como exaurido, é o que já cumpriu todos os efeitos. Já cumpriu todos os efeitos. Ou seja, agora, ó, cumpriu tudo que tinha que cumprir. Pronto. Eu peço lá para poder extrair terra numa área pública. Eu peço lá que eu quero tirar 100 mil metros cúbicos. Quero retirar lá 100 mil metros cúbicos. Me dão autorização. Vou lá, extraio. Tirei os 100 mil metros. Pronto, acabou. Ele se exauriu. O que eu queria já foi feito. Acabou. É o ato exaurido, o ato consumado. Então ele já nasceu, cresceu, desenvolveu e morreu. Entendeu? Ele já não tem mais o que produzir. Aqui, o alerta, não é nem só o conceito que eu tenho certeza, você sabe que é um ato consumado, exaurido, porque você lembra dos crimes. Crime consumado, crime exaurido. Consumou, concluiu a atipicidade por completo com o resultado ali exigido na norma. Ok? Consumou. Agora, cuidado, porque os atos exauridos, atos consumados, não podem ser revogados. Isso é uma coisa que nós vamos trabalhar ainda no próximo vídeo, que é a anulação e revogação, mas já desde esse momento. Lembre-se, ato consumado, ato exaurido, não admite revogação. Tudo bem? Maravilha? Pois bem, essa
era a parte de classificação que eu queria trabalhar com vocês. Essa é a parte de classificação. Já disse que a importância é de média para baixo, não é algo muito cobrado, mas tomar esse cuidado uma leitura vez ou outra não custa nada, tá? Custa sim, eu sei que custa, mas tem que ter, porque o esforço de hoje é o prazer de amanhã. E aí com isso, vamos seguir e a gente passa para ver a última parte do bloco 3, são as espécies de atos. Espécies. Vamos para a tela, por favor? Nas espécies de atos, fiz questão de colocar esse slide aqui com os mnemônicos que a galera costuma criar, elaborar, divulgar em tudo quanto é lugar, para facilitar também a tua vida aqui, ó. Espécies, eu gosto de decorar no NEP. O NONEP são as espécies de atos administrativos. As espécies, então, de atos administrativos, a gente vai chamar de NONEP. NONEP, normativos, ordinatórios, negociais, enunciativos e punitivos. Ok? Punitivos. Então, tomar esse cuidado com o NONEP que pode vir na prova. Professor, qual que é o conceito dessas espécies? Então, vamos lá. Os atos chamados de normativos, olha aqui para mim, são atos gerais, com conteúdos abstratos, em que a administração pública está normatizando, exercendo uma função que é atípica dela. A normatização, em regra, é feita pelo legislativo, mas aqui ela vai poder normatizar num plano secundário, atos secundários, essa é a regra geral, em que a administração pública, então, cria, por meio de portarias, vamos dar uma olhada lá, portaria, regulamentos, regimentos, resoluções, deliberações, tá? Decretos, e daí a necessidade de decorar o 3RD2. O que é o 3RD2? 3 R's de regulamento, regimento e resolução, e o 2D, deliberações e decretos. Inclusive, eu estava com o nome portaria na cabeça, porque essas espécies, em prova, sabe por que elas caem quase nunca? Porque caem pouco? Porque isso aqui é a maior furada que tem. Portaria, por exemplo, é um dos casos que poderia ser um ato normativo. A portaria da Anvisa, que trata sobre as drogas, os entorpecentes, é um ato normativo. Era para estar aqui. Mas, professor, não pode estar só aqui, realmente, porque tem a portaria de demissão, então ela poderia estar também no punitivo. Olha que maluco isso. Mas, professor, onde é que diabo está a portaria? Olha para a tela, olha onde é que eles colocaram a portaria aqui, ó. Isso é uma porcaria, né? Não, é portaria, ó, tá aqui como ordinatório, Caio pode. Então, por isso, meus caros, particularmente, isso aqui para mim, isso aqui é uma imbecilidade do caramba. Só que é uma imbecilidade que a gente às vezes tem que decorar. Professor, se eu de repente resolver assim, não estou falando que eu vou fazer isso, professor, mas se eu resolver de repente não decorar, eu digo para você que a chance de você perder uma questão em prova é baixíssima. Por quê, professor? Porque isso aqui em prova cai com uma frequência muito baixa. Muito baixa. Sabe quem gosta mais disso aqui? A Fundação Carlos Chagas. Eu diria que ela é a banca que mais cobra os exemplos de espécies. Tirando isso, sinceramente, você não vai encontrar isso frequente em prova de forma alguma. Até porque dá esses probleminhas. Você não pode analisar o ato pela forma. Você tem que analisar o ato pelo conteúdo. Só que os autores, alguns deles, colocam pela forma. E a forma é essa que eu coloquei para vocês. Vamos para a tela de novo. Então, normativos são justamente os atos, caneta que eu quero, atos gerais, atos abstratos, que trazem esses comandos abertos, são os normativos. Os ordinatórios, olha o nome aqui, ajuda, ordem, é uma ordem. Professor, é uma ordem, olha aqui, é uma ordem. Eu recebi uma ordem, mas essa ordem é uma ordem interna, vamos para a tela? É uma ordem interna, porque se ela for uma ordem interna, então, são ordens internas. Por que internas, professor? Porque tem que ter relação de subordinação.
Então perceba que o nome, mais uma vez, vai ajudar. Ó. Normativo é o que contém normas, ordinatório é o que tem uma ordem interna. Ele já fala rápido, ó. É uma ordem interna, entendeu? Ordem interna, é ordinatório. Ordem interna. Por que interna? Porque tem que ter relação de subordinação. E os negociais? Porque tem que ter um negócio. Como negócio, professor? Tem que ter o destinatário fará a provocação, o requerimento. Ou seja, a administração pública, ela é provocada para que ela possa homologar, para que a administração possa, por exemplo, dar a licença, dar a autorização. Ok? Para a tela de novo, ó. E aí tem esse mnemônico que eu até quando eu coloquei aqui, eu comecei a rir, né? Falei, cara, o mnemônico é mais difícil lembrar do diabo. Ave pardal, é o ave pardal. Por que ave pardal? Olha isso, olha que maluco. Ó, homologação, autorização, visto, ave. Agora o pardal, permissão, aprovação, renúncia, dispensa, admissão, licença. E aí, particularmente, eu vou te falar, vai ficar decorando? Decora é massa isso aqui, porra, na boa. Classificação do assunto, meia estrela, uma estrela. Não vou trabalhar com isso, não vou ficar perdendo tempo, vamos para a tela. Enunciativos, são atos aqui opinativos, são atos aqui declaratórios, ó, certidão, atestado, parecer e apostila, ó, ele apenas enuncia, ó, tá apenas anunciando, dizendo, falando, não é anunciativo, é enunciativo, que está enunciando, dizendo, falando, apenas relatando, ele não está criando, extinguindo, modificando, nada disso, ok? Para a tela, enunciativo, capa, e punitivo, MID, que particularmente daria para escrever muito mais exemplo de punitivo, mas para decorar, multa, interdição e destruição. Esse D, inclusive, daria até para colocar, por exemplo, demissão, não só aí a destruição, mas a demissão. Mas como esses são exemplos que podem, de repente, causar alguma estranheza, destruir é punição, destruir é punição, tá? Então, sinceramente, não ficaria muito tempo aqui perdendo tempo. Porque, como eu disse, olha para mim, o que interessa é o conteúdo e não a forma. Então eu posso ter, de repente, um ato que eu vou classificá-lo como ordinatório e, na verdade, eu tenho exemplo desses atos lá como normativo, lá como punitivo. Então, eu não ficaria muito perdendo tempo com isso, não. E aí, vou, inclusive, fechar o bloco aqui, fechamos esse bloco com esses mnemônicos, de certa forma, desnecessários, pelo menos em regra, para efeito de prova. Professor, mas pode cair justamente esse em prova? Lógico, está aberto para eles cobrarem o que eles bem entenderem nessa parte de atos. A gente fecha esse bloco, já te espero na sequência para a cereja do bolo. O bloco que mais cai, sem sombra de dúvidas, na parte de atos administrativos. Já te espero. Meus amigos, minhas amigas, vamos agora trabalhar o nosso último tópico, último módulo, último bloco da parte de atos, que é a extinção dos atos. Como que o ato, então, vai morrer, como que ele vai ser extinto, como ele vai deixar de existir. A gente já viu o que é necessário para ele nascer, os requisitos, com FIFO-MOB, quais os efeitos que ele produz, PAI, presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, imperatividade, tipicidade. Já vimos aí suas classificações, ele vivo. Agora a gente passa a falar dele morto. Ou seja, como que o ato vai ser extinto.
E aí? Vamos para a tela, por favor. Meus amigos, isso aqui cai para dar com pau. Preste muita atenção, isso cai demais. Esse é o ponto, sem sombra de dúvidas, mais cobrado na parte de atos. Não sei por quê, porque dá até para a gente resumir de uma maneira um tanto quanto rápida, mas é o assunto que mais cai. E aí, eu queria começar explicando para vocês que revogação e anulação, olha para mim, tem a mesma finalidade. Qual que é a finalidade? Retirar o ato do mundo jurídico. A finalidade é retirar o ato do mundo jurídico. Vamos tirar esse ato do mundo jurídico? Vamos! Como? Deixa eu ver. Ontem eu revoguei, então hoje eu vou anular. Não. O motivo de retirar é diferente. O motivo é que vai diferenciar. Preste atenção aqui. Revogação e anulação são duas formas existentes para retirar um ato do mundo jurídico. Agora, qual o motivo de eu usar uma ou outra? Então, nós não temos uma mera escolha. Já que a gente vem revogando muito nos últimos dias, vamos hoje anular? Amanhã a gente revoga de novo? Não é assim. Pelo amor de Deus. Então, muito cuidado, porque eles costumam cobrar muito na prova. Eles usam o termo revogação, mas no meio do texto tem uma palavrinha que não admite a revogação. É isso que você tem que ficar atento. Tudo bem? Como assim, professor? Vamos para a tela. Quando eu te perguntar assim, oi, você quer retirar esse ato do mundo jurídico? Quero sim. Quer mesmo? Quero. Mas você quer retirar esse ato do mundo jurídico por qual motivo? Você quer saber? Eu quero retirar esse ato do mundo jurídico porque ele já não é mais interessante. É interessante? É isso que você olha? Isso. Estou olhando aqui o interesse da administração pública e estou percebendo que ele não é interessante. Como assim não é interessante? Ora, não é mais conveniente. Então, numa análise de conveniência, eu vejo que ele não é mais oportuno. É mesmo, não tem mais o porquê de existir? Ele não está mais ali de acordo com a nossa vontade. É mesmo, questão então de vontade da administração? É uma questão de vontade. A gente chama inclusive essa vontade, sabe de quê? Chama de mérito administrativo. Então conveniência, oportunidade. Eu posso também até chamar de juízo de valor. Isso, é um juízo de valor. É uma valoração que a administração pública faz e entende que não tem mais porquê aquele ato continuar. Então, é uma análise de interesse da administração pública. O que é esse interesse? Conveniência, oportunidade, é uma vontade. É a administração pública que não quer. Ela não quer, mas se ela quisesse continuar com o ato, ela poderia? Poderia. Então ela tem essa liberdade em revogar ou não? É o que a gente chama de discricionariedade. Então existe uma discricionariedade na revogação? Sim, porque é uma questão de interesse. Interesse é discricionariedade. Conveniência e oportunidade é discricionariedade. Analisar se é ou não interessante é uma questão de vontade da própria administração. E isso a gente trata como discricionariedade. Entendi. Mas e se o ato tiver algum defeito? Não. Se o ato tiver algum defeito, se o plano for então da ilegalidade, aí não. Então se o ato for ilegal, a gente vai anular isso, ilegalidade. Mas o que é uma ilegalidade? A ilegalidade é a existência de algum vício. Vício? Defeito. Defeito. Algum tipo de irregularidade. Então se tiver uma irregularidade, é diferente de mera vontade. Sim, é diferente. Irregularidade é alguma coisa que é ilegítima. Ilegítimo, entendi. Ilegalidade, entendi. Então, se for algo que é inválido, isso, inválido. Porque inválido significa não válido. Exatamente. Até porque é até bom que você entenda, meu caro, esse bate-papo que a gente está fazendo aqui, tá? Quero que você entenda que eu só posso revogar, a revogação só pode existir para ato válido. Se o ato for inválido, esqueça a revogação e parta para a anulação. Ele é inválido. Ele possui algum tipo de mácula. Nossa, que nome bonito. Mácula. Você ouviu falar de imaculada?
O que é imaculada? Imaculada, não mácula, o I é negativo. É uma não mácula, é uma não ilegalidade. Não há ali naquele momento nenhuma mancha. Então por isso imaculada, a palavra imaculada vem daí, de não ter mácula, de não ter defeito, de não ter uma ilegalidade. Entendeu? Beleza? Então perceba, voltando para a tela, que a anulação, ela para existir, obrigatoriamente parte da existência de um vício, de um defeito, de uma ilegalidade. Então, pelo amor de Deus, se esse ato é válido, esqueça a anulação. Se esse ato é válido, esqueça a anulação. O que você vai poder usar é a revogação. Mas aí eu posso usar se eu quiser. Por que eu posso usar se eu quiser? Porque eu tenho essa liberdade, dada inclusive pela lei. Vamos para a tela. Olha o que eu apresento para vocês. A Lei 9784, traz para a gente assim: a administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade. Vício. E pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade. Pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Respeitados os direitos adquiridos, eu vou poder revogar. Então perceba aqui que a anulação é um dever que a administração pública tem, é um dever, enquanto que a revogação é uma faculdade, é uma opção que ela tem. Tudo bem? Esse dever que a administração tem de anular, a gente vai ver já, ele não é um dever absoluto, ele é um dever relativo. Mas a administração tem por início uma obrigação em anular. Ela tem por obrigação anular. É a regra geral. E surgem algumas situações. Vamos para a tela então, voltando aqui para o nosso quadro comparativo. O que nós temos aqui é o seguinte: